Nino vai mesmo virar jogador do Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre Yuri Alberto. Quanto tempo o centroavante do Timão vai ficar de fora por conta de uma lesão muscular? Igor Jesus nos planos do Flamengo. Te conto também sobre Grêmio versus Vasco, possibilidade de uma troca envolvendo jogadores desses times. José Aldo do Mirassol interessa ao São Paulo? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, a busca do Galo por um treinador, Igor Rabelo sendo oferecido para times brasileiros e o futuro de Luiz Araújo, que interessa a Cruzeiro e Atlético. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações, desejar uma grande terça-feira de carnaval e sugerir o palpitão do Nicola para hoje com 2 jogos da Liga dos Campeões. Sim, teremos Liga dos Campeões em plena terça de carnaval. Preciso da vitória do Real Madrid ou do empate contra o Benfica em Portugal. Preciso da vitória do Dortmund ou do empate contra a Atalanta na Alemanha. A soma desses 2 resultados está garantindo uma odd de quase 1,90, ou seja, a gente tem a chance de praticamente dobrar o valor da nossa fezinha. Se essa combinação razoável acontecer, a melhor parte vem agora. Clicando no link que está no comentário fixo e fazendo o seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola, o bilhete já aparece exatamente como eu sugeri. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Portuguesa e Corinthians vão se enfrentar no Canindé. Nessa segunda-feira houve o Conselho Técnico da Federação Paulista e a Federação permitiu que a Lusa escolhesse. Diante da opção da Portuguesa, Lusa e Corinthians se enfrentam no Canindé domingo 20h30, jogo que fecha as quartas de final do Paulistão, valendo vaga na semi. Já o Santos vai pagar 8 milhões de reais para ter Christian Oliva, volante do Nacional do Uruguai, 29 anos de idade. Ele inclusive já embarcou do Uruguai rumo a Santos para fazer exames médicos e assinar o contrato. Já Christian Medina, meio-campista argentino, está mais perto de virar reforço do Botafogo. Na Argentina já são vários os sites que cravam o acerto entre Estudiantes e o Fogão. Se confirmado, trata-se de um grande reforço. Botafogo, que já conta com Edenilson, o volante ex-Grêmio, desembarcou no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Fogão. Bruno Rodrigues, em sua chegada a Belo Horizonte para virar reforço do Cruzeiro, disse, abre aspas, sei muito bem que o Cruzeiro não precisava de mim, mas eu precisava muito do Cruzeiro. Declaração sincera do atacante que pertence ao Palmeiras e vai jogar emprestado na Raposa. Bruno conta que ligou para o dono da SAF do Cruzeiro pedindo uma oportunidade e essa oportunidade lhe foi dada. Já Everton Ribeiro ficará fora da estreia do Bahia na Libertadores da América. O grande craque do time pegou 2 jogos de suspensão pela expulsão contra o América de Cali na temporada passada. A saideira do giro de notícias, o zagueiro Kaká fora dos planos do Corinthians, interessa ao Vitória, ao Atlético Paranaense e também ao Santos. Definição deve acontecer nos próximos dias. Hora de falar sobre o futuro de Luiz Araújo, atacante do Flamengo, que perdeu espaço especialmente nessa temporada, apenas 3 aparições, que somadas garantiram a ele míseros 127 minutos em campo. Nenhum gol, nenhuma assistência. Pois bem, o Luiz Araújo interessa ao Atlético Mineiro e ao Cruzeiro. O grande entusiasta da ideia no Galo era Jorge Sampaoli. O Atlético chegou a apresentar uma proposta de 5 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. O Flamengo considerou a oferta extremamente baixa e nem deu sequência às conversações. Em relação ao Cruzeiro, esse nome interessa desde o ano passado, quando o time era comandado por Leonardo Jardim. Não houve uma proposta recente do Cruzeiro. Essa informação me foi garantida por uma pessoa do staff do Luiz Araújo. A tendência é que o atacante permaneça do Fla, ainda que não seja um protagonista com o Felipe Luiz. Tudo porque o Flamengo entende que o Luiz tem seu valor e só aceitaria negociá-lo por cifras acima dos 10 milhões de euros. Com uma observação importante, para fazer negócio com o Cruzeiro, certamente o Flamengo exigiria ainda mais caro, depois de toda a dificuldade criada pelo Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense, em relação ao negócio por Caio Jorge. Hora de falar sobre Igor Rabelo, o jogador do Fluminense que está encostado. Ele havia sido contratado do Atlético Mineiro no ano passado, no mês de agosto. Desde então, míseras 6 partidas, 4 em 2025 e 2 nessa temporada.
O Igor Rabelo jogou as 2 primeiras partidas do ano como titular, depois são 8 partidas seguidas em que ele vai para o banco de reservas e não ganha nem sequer um minuto. Até por isso, o empresário dele foi liberado para procurar clube e o Igor Rabelo tem sido oferecido para alguns times brasileiros, um deles o Santos. Já dá para cravar que o Peixe não tem a intenção de contratar. E o motivo é aquilo que o afasta de vários outros clubes. O Rabelo custa, entre salários, direitos de imagem e luvas, perto dos R$500 mil mensais. Diante desse cenário, vai ficar mais difícil para o Fluminense encontrar interessados, a menos que ajude com parte dos vencimentos. O contrato do Igor Rabelo com o Flu só se encerra em dezembro de 2027. A última sobre o tricolor carioca, vitória por 3-1 contra o Bangu nessa segunda-feira. O Flu chega a abrir 3-0, um dos gols de Paulo Henrique Ganso, toma o gol no finalzinho e se classifica para a semifinal. Teremos Fluminense e Vasco em um lado, Flamengo e Madureira do outro. Hora de falar sobre a busca do Clube Atlético Mineiro por um treinador. Quem vai assumir o lugar de Jorge Sampaoli? Que a gente sabe que vai ser um técnico estrangeiro. Nesse momento o Galo trabalha apenas com a possibilidade de treinadores gringos. Alguns nomes já estão descartados. Por exemplo, Carlos Carvalhal entende que não é hora de sair da Europa, ainda que desempregado ele agradeceu o convite e não aceitou. Arthur Jorge, ex-treinador do Botafogo, tem contrato com o Al Rayyan e sua multa rescisória é de R$32 milhões, dá para descartá-lo. Pedro Martins, torcedores do Galo invadiram as redes sociais do treinador português que trabalha no Algarrafa e ele ficou bastante contente com a mobilização, mas hoje, para tirá-lo do time do Catar, há necessidade do pagamento de uma multa de R$25 milhões. Com detalhe, o contrato se encerra na metade do ano. O Atlético pode tentar convencer o Algarrafa a cedê-lo por cifras inferiores. Por 25 milhões, dá para dizer que não há a mínima chance dessa história avançar. Bruno Lage, ex-treinador do Botafogo e do Benfica, desempregado desde setembro do ano passado, é uma solução bem mais tranquila. Gustavo Acostas, que é treinador argentino, 62 anos de idade, do Racing, foi sugerido, mas não causou grande empolgação. A gente deve ter uma definição sobre o novo técnico do Atlético até o fim dessa semana. E essa história de que José Aldo pode ser o terceiro reforço do São Paulo vindo do Mirassol em 2026. Confesso que ainda não havia ouvido nada a esse respeito, quando na live do canal da Nicola nessa segunda-feira, 3 torcedores do Tricolor diferentes vieram me perguntar: e aí, Nicola, tem alguma negociação? Entrei em contato com o Sandro Zardo, que é representante do José Aldo. O José Aldo é aquele volante que pertencia ao Ituano, foi comprado pelo Mirassol e quase se mudou para o Santos na virada da temporada. Entrei em contato e perguntei: aí, Sandro, o São Paulo está na parada? E a resposta do empresário foi, abre aspas, o São Paulo fez contato sim, em dezembro, mas não evoluiu. Haveria a necessidade da compra dos direitos econômicos, e você sabe, São Paulo só tem feito movimentos sem a necessidade de colocação de dinheiro. Em relação ao Santos, também de acordo com o empresário, abre aspas, a negociação com o Santos não deu certo, porque o José Aldo resolveu ficar no Mirassol, nem dei continuidade às conversas. O atleta tem 27 anos de idade, 10 partidas em 2026, um gol e uma assistência. Havia chegado no ano passado por empréstimo do Ituano, quando foi comprado. Sobre mais contratações no São Paulo, o Tricolor já anunciou a chegada do Cauli e ainda não fecha o mercado. A janela fica aberta até 3 de março e o Tricolor está de olho em alternativas, sempre naquele modelo de não investir dinheiro na aquisição de reforços. Hora de falar sobre a possibilidade de Grêmio e Vasco fazerem uma troca. O Grêmio gostaria muito de contar com o Paulo Henrique, lateral direito que é titular cruzmaltino e chegou a jogar pela seleção brasileira. Diante disso, o Tricolor Gaúcho ofereceu uma lista com 4 atletas, para que o Vasco escolhesse um para que houvesse a troca. São eles: Aravena, Cuelar, Cristaldo e Dodi. O Vasco considerou a oferta ridícula, entendendo que não tem a menor lógica negociar um lateral que é titular do seu time e joga na seleção por outro que não vem sendo utilizado no Grêmio, nem sequer é titular por lá. Pedida do Vasco para que o negócio com o Paulo Henrique aconteça é de 10 milhões de euros. E a julgar pela idade e pela dificuldade financeira do Grêmio, dá para dizer que esse negócio não tem a menor chance de acontecer. Só para completar sobre o cruzmaltino, o Rayyan, mesmo jogando no Bournemouth, segue muito próximo à comunidade vascaína. E ele doou um caminhão de alimentos para moradores da barreira do Vasco. Atitude bastante legal. Torcemos para que o Rayyan continue brilhando na Inglaterra. E esse papo de que Igor Jesus
pode virar reforço do Flamengo. Centroavante que fez enorme sucesso com a camisa do Botafogo, se mudou para o Nottingham Forest e tem sido convocado para a seleção brasileira. Informação sobre o interesse é do Júlio Miguel Neto. Temporada do Igor Jesus na Premier League de 33 jogos, 11 gols e uma assistência. Ele é o titular absoluto do Forest, são 4 gols a mais do que o Gibbs White. Importante lembrar que o Nottingham Forest havia o comprado do Botafogo por apenas 19 milhões de euros. O jogador já tem valor de mercado de pelo menos 30 milhões de euros. Estamos falando de um atleta de apenas 24 anos de idade. Antes de gravar o vídeo, eu procurei o Jefferson Batista, que é representante do Igor Jesus, para saber se existe alguma negociação em andamento. O Jefferson me contou que o Igor era alvo do Flamengo desde antes de chegar ao Botafogo. Quando ainda era dirigido por Marcos Braz e Bruno Spindel, o Flamengo monitorava o atacante que surgiu no Curitiba e foi jogar no Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Por agora, nenhuma negociação e é impossível imaginar que o Forest o venda se mantiver na primeira divisão da Premier League. Só para lembrar, hoje o Forest é o primeiro time fora do Z3, a zona de rebaixamento do campeonato inglês. São 27 pontos contra 24 do West Ham. O West Ham vem melhorado, especialmente depois, por uma incrível coincidência, da saída do Paquetá. Já o Nottingham Forest tem tropeçado. Na última rodada, por exemplo, empate contra o Lanterna Wolverhampton. Você gostaria do Igor Jesus? Acha que ele se encaixa no perfil de centroavante que o Felipe Luiz busca? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quanto tempo Yuri Alberto ficará de fora do Corinthians? O atacante sofreu uma lesão grave no último domingo na vitória contra o São Bernardo. Nessa segunda, passou por exames que apontaram uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. Período de recuperação de 3 a 4 semanas. Assim que foi informado do prognóstico, o Yuri percebeu que praticamente ficou fora do final do Campeonato Paulista. A decisão do Paulistão está marcada para a primeira semana do mês de março. E diante desse cenário, para tentar estar à disposição, o Yuri Alberto solicitou à diretoria do Corinthians uma estrutura para que ele possa treinar, fazer trabalhos físicos e de recuperação, de manhã, de tarde e de noite, de segunda a segunda. E o Yuri promete tentar voltar para a disputa de uma eventual final. Dá para cravar que ele não joga nessa semana contra o Atlético Paranaense, jogo do Campeonato Brasileiro, não joga no domingo contra a Portuguesa, Campeonato Paulista, e está fora da partida da próxima quarta-feira contra o Cruzeiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. A partir daí vai depender muito da evolução do atleta, que tem um histórico de recuperação muito acima da expectativa. Ele já quebrou várias vezes em outras lesões a projeção em relação ao seu retorno. Só para completar em relação ao Timão, contar que no Campeonato Paulista, os garotos do Terrão, os filhos do Terrão, como costumam ser chamados, têm sido decisivos. O Corinthians tem 10 gols no Paulistão, 6 foram marcados por atletas formados na base. O André marcou 2 vezes, além de Breno Bidon, Dieguinho, Kaique e Guinegão. O que você pensa sobre o Corinthians sem Yuri Alberto? Quão mais fraco fica o Timão? Já usa o espaço para registrar a sua opinião, beleza? Nino será jogador do Palmeiras. Veloso, meu parceiro de donos da bola, está cravando que o Nino está bem perto de virar reforço ao Alviverde nessa janela de transferências. De fato, o Palmeiras fez alguns movimentos importantes nos últimos dias. Entre Palmeiras e o zagueiro do Zenit, está tudo absolutamente certo. Salário, direitos de imagem, luvas, tempo de contrato. Falta o principal, o sim do Zenit, que costuma mudar de ideia com muita frequência. O Palmeiras já esteve mais otimista, já esteve bem pessimista. Nesse momento, imagina que se não conseguir contratá-lo até 3 de março, quando se encerra a janela de transferências por aqui, terá o Nino a partir de julho. Tudo se dá porque o Zenit quer contar com o atleta pelo menos até o fim da temporada na Rússia, que se encerra no mês de junho. E diante desse cenário, se não fechar com o Nino para agora, o Palmeiras terá o jogador a partir da metade do ano, pelo menos esse é o sentimento de Anderson Barros, Leila Pereira e Abel Ferreira. Embora o técnico palmeirense faça enormes esforços para que o Nino chegue agora. O Nino também tem trabalhado nos bastidores. Diante desse cenário, o Palmeiras já chegou a perto de 15 milhões de euros para contratar o atleta. Com detalhe importante, quando comprou do Fluminense, o Zenit gastou cerca de 1/3 desse valor. Então a chance de o time russo faturar bem alto
com mais uma transferência de atleta brasileiro. Importante registrar que o Fluminense também tem a intenção de contratar o Nino, mas o Palmeiras vê o Fluminense como carta fora do baralho diante das cifras envolvidas e da vontade do Nino em se juntar a John Arias e companhia, a tendência é que o Palmeiras leve a melhor. Só não dá para cravar se ele chega ainda nessa janela de transferências. Palmeiras que terá o reforço importante de John Arias para o mata-mata do Campeonato Paulista já nas quartas de final contra o Capivariano. Se correr tudo bem, o Palmeiras deve ter um clássico na semifinal do Paulistão. Quem você pensa que é favorito ao título do estadual? Já usa espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.